É aquela coisa de quem sabe fazer ao vivo, né? Funciona, mas não é tanto assim, não. Você quer já começar gravando? Pode ser, então. Pode começar. Bem, pessoal, então, bem-vindos aqui, né, na nova edição, né, da Escola de Férias. Como eu já me apresentei, meu nome é Lucas Porto, né, e a gente vai fazer hoje uma apresentação um pouco sobre o Android, vou falar um pouco sobre o Kotlin, falar um pouco sobre como construir um primeiro app, uma primeira coisinha em Kotlin, né. Em primeiro lugar, também queria agradecer muito, é um prazer imenso voltar, né, para a PUC, para esse ambiente acadêmico, para poder passar para vocês isso, né? Eu já participei muito das escolas de férias quando eu estava na faculdade, e é muito legal poder voltar aqui para poder passar até mais um pouco da minha experiência, até como hoje um programador, como uma pessoa que está dentro do mercado, trabalhando com esse tipo com essa ferramenta. Para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Essa aqui é uma foto minha quando eu formei, eu estava mais novo. E basicamente eu trabalhei com aí dentro da, porque eu fiz um pouco de tudo, fiz tanto de coisa aí. E uma das coisas também que eu trabalhei, por exemplo, na minha pesquisa, eu trabalhei com biologia, eu trabalhei diretamente com o departamento de biologia de vertebrados, com o mestrado de biologia de vertebrados. Trabalhei com projetos extensionistas, eu trabalhei com dinâmica de nuvens, eu trabalhei com um pouco de tudo. E é legal você pensar isso, porque nem sempre você vai conseguir trabalhar com o que você quer ou o que você acha que vai ser a melhor coisa de todas. Então, na minha vida profissional, se vocês forem olhar lá no meu LinkedIn, vocês vão ver que eu trabalhei dentro da Americanas, para o aplicativo da Americanas. Eu já trabalhei num projeto de uma aplicação chamada Syngenta, que é o CropWise, uma empresa chamada Syngenta, no aplicativo deles, o CropWise, que é para parte de agricultura. Hoje, por exemplo, eu trabalho na parte de gestão empresarial, então eu trabalho num aplicativo chamado HanHan, que é um aplicativo para gestão de empresas. E o que o futuro me reserva, né? Por acaso agora eu estou num processo de trocar de emprego, né? Eu estou indo para uma outra empresa, essa empresa já é uma empresa de segurança, e eu vou trabalhar com segurança na área de mobile. É legal a gente sempre pensar que a gente pode trabalhar com qualquer coisa, com qualquer tipo de ferramenta. Opa, peraí, deixa eu colocar meu celular no silencioso. A gente pode trabalhar com qualquer coisa, com qualquer tipo de ferramenta, sem a gente saber o que a gente vai trabalhar direito, né? Então, o mercado pode te exigir um tipo de profissional para trabalhar numa área ou para trabalhar com alguma coisa específica. Então, sempre sejam abertos a isso é muito importante. Quem quiser me seguir no meu Instagram, tá aí o meu @, o rportinho. E é claro, né, quiser trocar algum e-mail, conversar um pouco, pode também me mandar um e-mail. Né? Não sei se as empresas que eu estou, elas estão com vagas abertas para Android, mas se tiverem também eu terei todo o prazer em poder indicar, principalmente pessoas que estão aqui participando ao vivo aqui comigo hoje, nesse momento. Alguém aí tem alguma dúvida, alguma coisa? Podemos continuar? Perfeito, então. Quando a gente fala, né, de Android ou de desenvolvimento mobile, a gente sempre tem aquela questão mas existe nativo, existe híbrido, por que eu vou aprender nativo, qual que é a diferença? Todos têm uma diferença e todos têm vantagens e desvantagens. Aplicativos híbridos são muito bons, tem diversas vantagens sobre ele, principalmente na parte de tempo de desenvolvimento. Existem bibliotecas hoje que são muito bem estruturadas para serem utilizadas com os híbridos. E o híbrido ele dá uma certa flexibilidade até mesmo para o mercado. Para ter um profissional, por exemplo, igual no meu caso, que sou especialista em desenvolver aplicativos em Kotlin, é muito custo, é um profissional que vai ser um pouco mais caro, então acaba que a empresa às vezes opta por fazer ele usando um Flutter, React Native, usando Ionic, Xamarin, qualquer outra dessas ferramentas híbridas. Isso não torna os aplicativos mobile nativos piores. É um mercado, é igual você ter, por exemplo, você decidir entre fazer uma aplicação usando .NET Core e Razor, ou então usando APIs e Angular. É literalmente a mesma coisa, cada um vai ser suas vantagens e desvantagens.
para o desenvolvimento nativo, eu aplico duas vantagens essenciais. A primeira é desempenho. Não importa o que falam, não importa o quanto eles vão ser melhores, você não vai conseguir ter um desempenho melhor do que se você programar nativamente. Não só aqui, em qualquer outra coisa. Se você trabalha com C, é óbvio que ele vai ser mais rápido que o C++, assim, em termos leigos, né, em termos abstratos. Se você trabalha com outras linguagens, com outras coisas que são mais baixo nível, elas vão ser um pouco mais rápidas. Eu acho que no Android ele tem muito disso. Então, o desempenho do seu sistema vai ter ganhos muito grandes. Outra coisa também que eu falo muito é das bibliotecas e sensores. Nem todos os sensores são ativos por essas bibliotecas. Nem tudo que você tem no Android você consegue acessar. Então, é muito difícil, por exemplo, você conseguir tirar todo o potencial do Android, tirar todas as ferramentas que o Android possui. Isso é muito importante. Então, por isso que, às vezes, as empresas optam por nativo. Um outro exemplo, aplicativos nativos, eles são, em geral, eles não precisam de internet, então eles são offline. Você consegue montar um aplicativo inteiro que vai conseguir ter 100% de rendimento offline, ele não precisa estar online para ser executado. Então, isso também pode ser um diferencial dependendo do seu serviço. Você tem um serviço, igual esse, por exemplo, que eu trabalhei em agricultura. Imagina você ter as pessoas que estão lá no campo, nas lavouras, usando esse aplicativo, usando um tablet para poder registrar os dados dessa lavoura. Como é que essa pessoa vai usar esse aplicativo se ele é online? Lá não tem internet direito. Então, você precisa pensar nessas questões também, para poder pensar em como que você vai desenvolver ele. Sempre se fala dessa discussão entre o nativo e o híbrido, mas no final das contas é apenas uma decisão técnica, uma decisão até um pouco complicada às vezes de tomar, mas é uma decisão importante e ela vai definir qual tipo de programação que você vai seguir. Eu, no caso, estou seguindo no nativo. Eu sei que hoje, por exemplo, aí na PUC, vocês aprendem Flutter, vocês aprendem com híbrido, então é uma oportunidade de vocês verem um pouco mais além disso. Ok? No Android, a gente tem diversas coisas. O Android, ele, na verdade, ele é um negócio tão extenso que eu poderia fazer um mini curso só explicando as peculiaridades, as pequenas coisinhas que o Android tem. Então, o Android vai ter desde as bibliotecas do próprio Android, né, o Jetpacks, você vai ter as bibliotecas do Kotlin, do Java, você pode misturar os dois códigos, por mais que eu particularmente não gosto, mas onde eu trabalho, por exemplo, tem muito código legado em Java, então às vezes eu tenho que dar manutenção em Java neles, ou então às vezes eu tenho que pegar esses códigos e converter eles para Kotlin. E não é a ferramenta de autoconversão que às vezes me ajuda, às vezes eu tenho que digitar na mão mesmo para conseguir entender o código em Java e conseguir passar ele. Por conta disso, você tem diversas ferramentas que você pode utilizar. O Jetpack, se vocês querem começar no Android, Jetpack é o lugar. Por quê? Porque o Jetpack, eles são basicamente as bibliotecas fundamentais de funcionamento. Você vai ter desde a parte de controle de telas, as bibliotecas do próprio Android. Ele é o que faz o Kotlin e o Android serem diferentes. Quando você fala em Kotlin, você está falando de uma linguagem de programação. Você pode fazer, por exemplo, uma aplicação em Kotlin para APIs. Você não precisa, o Kotlin ele é uma linguagem de programação completa. Você não precisa, ele não é necessariamente usado apenas para Android, para mobile. Você pode usar ele para diversas outras coisas. Então, se você está querendo desenvolver para ele, para o Android, é legal você já começar também vendo os Jetpacks. Aí você tem, por exemplo, a parte de controle de telas, como que você controla os sensores, como é que eu ligo uma câmera, como é que eu pego uma foto, como é que eu faço as estruturas de comunicação, como que eu faço um view model, como é que eu controlo todo ele. Todo aplicativo que nós temos, ele acaba que tem esses detalhes, essas peculiaridades que a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa importante, utilizar sempre uma biblioteca, ou então utilizar aquilo que o sistema já criou, é melhor do que tentar criar do zero. Ficar reinventando roda é a pior coisa que tem. Então, vou criar uma estrutura para armazenar uma configuração e ela sempre ter. Tá, mas já existe essa ferramenta, então é melhor você utilizar essa ferramenta. Para vocês que estão começando, então super recomendo. Dá uma lida no Jetpacks, procura. Às vezes tem alguma ferramenta que vocês querem usar. Vocês, seria legal usar uma ferramenta assim. Às vezes ela já existe no Jetpacks e basta você poder utilizar ela. Né? O Jetpacks, ele
quase que um framework, mas eu acho que eu não diria um framework. Ele está mais para uma biblioteca mesmo, ele é a biblioteca do Android em si. E claro que não é a única biblioteca que temos no Android. O Android tem diversas bibliotecas para se desenvolver em cima deles. Você tem bibliotecas para consumo de API, por exemplo, o Retrofit. Você tem bibliotecas para consumir imagem, que é, por exemplo, o Picasso, que são as duas bibliotecas que eu vou ensinar para vocês hoje. Vocês têm bibliotecas de, enfim, N coisas. Tem biblioteca de listas super dinâmicas, que é a Epoxy, que é da Airbnb. Você tem bibliotecas de controles de dados, como Helm, por exemplo. É muita coisa. Tá. Se a gente fala, então, para poder... eu não consigo pegar para vocês e fazer um mini curso sem dar uma pequena introdução. Mas não adianta nada também eu virar para vocês e falar, olha, essa é a introdução, isso aqui é toda a parte teórica, isso aqui não é uma aula. É mais para poder mostrar um pouco sobre. Então, o que eu quero fazer agora é poder a gente fazer um hands-on, a gente poder ver como que é montar um aplicativo na mão, ao vivo. Se vocês quiserem, inclusive, eu convido vocês, inclusive, a abrir o Android Studio para vocês montarem junto. Se vocês quiserem, pede um tempo, a gente para, eu explico, a gente volta, até porque a gente não tem tanta gente aqui na sala. Vai ser bem tranquilo da gente poder fazer essa gestão, beleza? Então, vou apresentar uma proposta de aplicativo e nós vamos ter que montar essa proposta baseado no que eu vou, em alguns tópicos que eu vou mostrar. Primeira coisa, nós temos a arquitetura do nosso sistema. Sabe quando você vai montar, né, quando você está numa equipe grande, você tem um arquiteto, esse arquiteto vai definir como que esse sistema vai ser feito. Geralmente é um cara que sabe mais do sistema, né? Uma arquiteta que já está há muitos anos no mercado, alguém que está ciente de como que aquilo vai ser funcionar. Né, sabe as tecnologias, ela que vai tomar a decisão de, por exemplo, eu quero que esse sistema tenha telas assim assado, eu quero que esse sistema seja utilizando o Composer para poder montar as telas, seja utilizando o desenho de telas padrão, eu quero que ele use fragments para poder fazer a navegação entre todas as telas dentro de um activity principal. Enfim, isso aí tudo vai ser definido por esse arquiteto. Três coisas básicas que nós vamos definir. A primeira delas é a utilização da API. Nós vamos usar uma API externa para poder acessar esses dados, e esses dados a gente vai mostrar uma listagem e também vamos mostrar detalhes dessa lista. Bem básico, bem simples, sem muitas confusões. Uma coisa importante dele, nós vamos fazer ele em MVVM. O que é MVVM? MVVM é Model View Model. É uma arquitetura que nós utilizamos para poder projetar esse sistema em diversas camadas. Quem já estudou engenharia de software, sabe que quando a gente fala, né, dessas questões de camadas, acho que vocês vão ter MVC, que vocês vão olhar mais, né, algumas das coisas um pouco mais web, são as camadas de abstração que a gente coloca, e é muito boa elas justamente para a gente poder abstrair alguma coisa. Eu quero mudar a forma com que eu armazeno os dados. Antes eu usava API, mas agora vai ficar tudo local. Então, vou mudar, ao tirar isso e colocar esse novo módulo local, eu consigo, né, como se fossem peças de Lego, eu consigo tirar ela e colocar uma nova. E não vou afetar o sistema todo. Inclusive, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, principalmente quando a gente lida com sistemas muito antigos, é justamente que eles não foram feitos com essas arquiteturas, e é muito difícil de você dar essa manutenção, porque às vezes uma chamada de banco de dados dele está lá quase na tela. Quando eu precisar do dado na tela, ele faz essa chamada. Então eu vou ter que ir até lá e depois voltar, refazer tudo. Isso é um problema. O desenho das telas aqui, a gente não vai se atentar muito a eles. Eu não sou designer, acho que não temos nenhum design aqui, né? Então não vamos ficar muito preocupados. Vou aplicar algumas boas práticas do design que eu conheço, mas geralmente desenho de tela é uma questão já da equipe de design e eles vão te dar tudo que você precisa, tá? Preciso de um ícone assim, eles vão e te entregam. Preciso disso assim, assim, assado, eles vão e te entregam. Esse tamanho aqui tá assim, eles vão te entregar tudo. Faço até uma coisa bem importante, quando vocês estão trabalhando profissionalmente, pensem sempre que, por mais que seu design seja uma pessoa que é formada naquilo e trabalhe com aquilo, não significa necessariamente que ele não seja factível a cometer erros. É sempre bom você dar uma olhada e ver se aquilo lá faz sentido, principalmente na sua carga de conhecimento. Eu já tive muito problema com alguns designs nas empresas passadas que eu trabalhei,
de, por exemplo, eles me darem um botão que era muito pequeno. Eu falava, gente, não pode ter um botão pequeno. Existe uma grande diferença entre mouse e dedo. O dedo ele tem uma cobertura, uma área muito difícil. Então, quando você vai fazer o toque no celular, ele vai ter esse problema de você ter uma variação muito grande de onde que ele pode ter esse clique. No mouse, não. O mouse é bem menor, é bem mais fácil, bem mais preciso. Então, é algo que chama um pouco também a atenção de vocês sempre também observar algumas coisas e claro, não, você não vai virar para a pessoa e falar ela fez errado. Debater, conversar, eu acho que é o melhor caminho sempre, sempre, sempre. A gente pensando então, a gente já tem aqui a ideia, só que a gente precisa ter um chamado PO, né? um Product Owner, uma pessoa que entende desse assunto e que entende o que a gente vai fazer. Eu não vou fazer nenhum aplicativo muito que massa, não vai ser uma coisa muito, sei lá, chat de live da Americanas. Nós não vamos montar isso. Nós vamos montar uma coisa bem simples e básica. Né? Vamos usar aqui como exemplo o professor Carvalho, que pede para vocês fazerem um aplicativo para listarem as espécies de Pokémons que existem no mundo. E quando você clica nela, você simplesmente coloca uma Pokédex, a coisa mais básica de todas. Então, a primeira coisa importante é ser capaz de acessar esse banco de dados, né? Então ele vai ter que consumir uma API externa. Eu já tenho essa API, é uma API pública. Se quiserem depois, é excelente para vocês poderem testar a coisa, ela é bem completa. Ela vai mostrar uma lista com todas as espécies catalogadas e mostrar os detalhes quando você seleciona uma delas. A gente nem vai mostrar todos os detalhes, vou mostrar algumas coisas bem pequenas, mas dá para mostrar muita coisa, dá para a gente poder expandir isso de um jeito bem, bem, bem maior. Bem, você tem alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo? Ótimo. Então, beleza. Primeira coisa importante, beleza, eu tenho o Android Studio, né, o famoso Android Studio. Como é que eu vou usar ele? O que eu preciso fazer de primeira? Primeira coisa importante que eu acho que vocês têm no Android Studio em si é como é que eu começo. Né? Aqui a gente vai, vou fingir, né, que eu estou abrindo um projeto novo aqui para vocês verem. Opa! Ele vai mostrar geralmente essa tela de cá, né, de projeto novo, aí ele vai ter aqui algumas bases já feitas, você pode fazer um projeto sem activities, pode fazendo como empty. Deixa eu tomar uma água. Vamos fazer ele com uma empty activity, uma activity vazia. Sim, vou aumentar. Bem lembrado. Pode fazer ele com uma empty activity. Aqui você vai decidir um nome, isso aí pouco importa, né? Não precisa se preocupar tanto com isso. É só um teste que vocês vão fazer. Aqui vocês veem a minha version do Android, a menor versão do Android que vocês vão executar. Pode colocar a Oreo mesmo, se vocês quiserem fazer uma coisa um pouco mais recente, né? Mas a Oreo ela já tem uma boa cobertura, né? Ele até te fala aqui quantos porcentagens de devices você tem no mundo que você utiliza a Oreo até hoje. Você clica aqui em Finish, ele vai abrir exatamente igual está aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui a fonte. Essa fonte. Legal, ele aumentou a fonte do projeto, mas não aumentou a fonte do sistema, da interface. Acho que aqui é editor. Não. Vê se agora tá bom para poder ler. Tá bom? Quer que aumente um pouco mais, um pouco menos? Tá bom. Vou dizer cargo de consciência, né? Vamos por 20. Beleza. Perfeito. Tá aqui então, bem grande. Não, tranquilo. Primeira coisa que vocês vão ver aqui é que vocês têm, né? Se você abrir aqui, vocês não abrindo esse cara de cá no Android, se vocês clicarem aqui. Não abriu esse cara de cá, ele tá aqui no cantinho, gente. Não se preocupem.
né? Ah, abriu o Gradle, ele fica aqui. Não se preocupe com esses caras, eles não somem do nada. Ou então eles estão aqui na barra, se vocês procurar, que vocês acham ele em algum lugar. Uma hora ou outra. Deixa eu só mudar ele para o meu. Senão ele vai para o meu celular que está conectado. Aí que eu vou mudar para o simulador para vocês verem as simulações. Aqui vocês vão ter basicamente a Gradle Scripts, que é. Como é que eu vou definir a Gradle Scripts? Vocês vão puxar aqui algumas coisas que vocês precisam. Basicamente, hoje ela serve para isso, para agora. O Gradle ele vai ser uma ferramenta que você tem, que você vai falar com ele, olha, eu preciso que você me dê a app compact, eu preciso que você me dê a material, que é as interfaces, eu preciso dos constraint layouts, eu preciso de JUnit para fazer teste unitário. Então ele vai te dar todas essas dependências do projeto, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, se eu preciso, sei lá, eu preciso de um... caramba, como é que é o nome do carinha? Me deu um branco. Retrofit. Eu preciso do retrofit, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou falar implementation com.square ponto retrofit 2. Retrofit 2 ponto... Não, é só retrofit. Retrofit... Caso vocês não saibam, eu tô literalmente lendo e digitando, que eu não sei se de cor não, tá? Aí aqui eu puxei a biblioteca do retrofit. As bibliotecas que nós vamos precisar aqui atualmente vão ser essas de cá. Eu vou copiar e colar aí para vocês não terem que se preocupar. Essas bibliotecas são o retrofit, o converter do JSON, que ele vai fazer o parse entre os objetos e a resposta, né, da API. Aqui eu vou ter também esse aqui não precisa, não, corrotinas a gente não vai precisar. Não, vamos precisar. Vamos precisar da biblioteca de corrotinas e vamos precisar dessa Picasso, que é para poder colocar as imagens. Deixa eu passar ela aqui para vocês. Para não... pode ser aqui mesmo. Pronto. Mas basicamente aqui ele vai ter essa parte. Por que a gente fala que o Android é um cara bem pesado? Porque ele faz isso aqui, ó. Toda vez que eu mudo alguma coisa no Gradle, eu vou ter que sincar ele novamente. Então, quando eu dou o sync, ele vai baixar essas dependências todas, vai criar todas as estruturas e vai guardar elas. Aqui foi rápido, porque o projeto é pequenininho, não tem muita coisa. Mas eu já tive uma experiência que eu demorei 1 hora rodando Gradle da primeira vez. Porque ele teve que baixar todas as bibliotecas de um projeto gigantesco que eu estava trabalhando. Então é normal, às vezes, você ter essa demora mesmo. E uma das coisas que, por exemplo, quando eu estava aí na PUC, eu lembro que eu tinha um pouco de problema, era que os PCs aí não eram lá os melhores do mundo, o Android Studio também não ajuda muito, e era tipo assim, eu querendo programar e o Gradle executando e eu tentando programar. Então era ruim por causa disso. O ideal é você espera o Gradle terminar, espera dar tudo certo, porque aí você vai ter toda a sua estrutura. Então, agora você já tem aqui mais ou menos o que o Gradle faz, é basicamente isso. Ele vai mexer com outras coisas também, então ele vai ter aqui controle de versões, quais são as versões, qual é a versão que você tem. Aqui ele vai ter qual que é a minha SDK e a target SDK que você tem, qual é o nome da aplicação, qual a ID da aplicação, entre outras coisas mais. Tem muita coisa que você vai ter que colocar depois para frente. Qual que é a Java Virtual Machine que você está utilizando, né? Isso para o Kotlin. Aqui é para o Java mesmo. Enfim. Agora aqui, se vocês forem ver dentro do app, você vai ter 3 pastas básicas: o manifest, o Java e a REST. O manifesto, onde você está com o manifesto dele. O que esse manifesto é? Esse manifesto é alguns detalhamentos de tela, alguns detalhamentos de algumas questões específicas dentro do Android. Então, se eu preciso, por exemplo, de uma permissão de usar câmera, eu tenho que colocar no manifesto dele. Uma das coisas que o manifesto faz é, por exemplo, na hora que você está baixando o aplicativo, ele lê pelo manifesto, ele vai saber quais são o que seu aplicativo precisa. Por isso que ele sabe quais são as requisições que vão te pedir naquele momento. Então, quais são elas listadas dentro.
Uma das importâncias dele é essa. Aqui, no caso, nós vamos precisar de uma que é a permissão de internet. Então, user... Se vocês forem ver aí, eu não tô, em nenhum momento ainda trabalhei com Kotlin, eu só estou mexendo com JavaScript. Não é com JavaScript, né? Isso aqui é só com um scriptzinho. Eu vou colocar assim. Então, essa permissão aqui, user permission, já quase autocompleta para mim. E a permissão mais usada geralmente é de internet mesmo. Então, isso aqui permite que o meu aplicativo acesse a internet. Básico e simples, assim. Aí, né, a gente vai falando, a gente vai mostrando aqui, vai vendo tanto de aplicações e tal, e é um pouco, às vezes, assustador essas coisas. E principalmente quando a gente não entende tanto, a gente fica um pouco perdido. Por isso que eu estou apresentando isso inicialmente para vocês. Aqui, né, nós vamos ter, dentro da REST, tudo que é visual, tudo que é, por exemplo, tipografia, paleta de cores, tudo isso. Então, por exemplo, se eu quero mexer na paleta de cores, aqui no Velos eu tenho esse Colors. Essa aqui é a paleta de cores do aplicativo, essa aqui é a paleta de cores padrão. Se eu quero adicionar alguma cor ou mexer nessas cores, eu venho aqui e mudo. É interessante porque, por exemplo, no exemplo eu vou precisar de algumas cores específicas. O meu design já me manda essas cores, então eu já consigo fazer elas. Então, por exemplo, eu quero fazer essa daqui, vamos dizer que para fazer essa de cá, né? Color, name, e a cor é 53,9 DDF. A pessoa está muito rápido, está devagar, o que vocês estão achando aí da velocidade? Tá dando para acompanhar. Então beleza. Eu estou postando lá no Teams, né? Todos esses códigos que eu estou copiando e colando, todos esses que eu estou copiando e colando assim, rápido, eu estou postando para vocês poderem ter eles. Então vocês não precisam se preocupar com isso, beleza? Aqui, então, né, eu tenho toda essa estrutura aqui que eu coloquei. Apenas cores. Isso aqui, eu posso chamar essas cores dessa forma, ou posso colocar, por exemplo, @color e o nome dessa cor, que vai funcionar do mesmo jeito. A strings é a mesma coisa. Eu quero mudar o nome do aplicativo, eu não quero que seja escola de férias, eu quero que ele seja Pokédex, por exemplo. Eu venho aqui e coloco ele. E é legal porque essas strings, aqui no caso, porque está configurado apenas para uma língua, mas quando o seu aplicativo é bilíngue, você consegue configurar diversos desses arquivos strings e cada um desses arquivos vai ter uma língua diferente. Então, o próprio aplicativo já sabe se se o programa está em espanhol, quando ele vai pegar esse app name, ele vai lá e coloca o nome disso em espanhol. O nome disso o nome da coisa na língua que vem ao caso. E isso é muito bom para a gente poder colocar algumas automações e é até bom para a gente poder fazer traduções mais rápido. Traduzir um aplicativo, se ele for bem feito, é muito fácil. Você só vem aqui nos recursos e traduz ele. Essa parte aqui dos temas, né, então ele tem o tema claro e o tema escuro. Aí aqui ele fala como que vai funcionar a paleta de cores desses temas. É uma coisa assim que você vai configurar isso uma vez e depois que você configura, você não vai mais mexer nisso, a não ser que o design vá e mude. Eu não vou entrar muito em detalhes nessas partes de tema, nessas colorações, porque eu acho que isso aí é uma coisa que é muito exaustiva e é uma coisa que é muito mão na massa. Você tem que literalmente pegar e fazer, e você faz umas 2 ou 3 vezes, você aprende, não é uma coisa muito difícil. Ou então você pesquisa, da primeira vez você faz, depois da segunda vez é só você pesquisar uma coisinha ou outra no Google que você vai conseguir fazer isso com tranquilidade. Os minimaps, eles são imagens. O Android ele tem uma característica bem interessante, como que ele lida com imagens. Ele pode lidar com imagens de 2 jeitos. Você pode ou ter uma imagem que é um vetor, né, que é um aglomerado de números que formam uma imagem vetorizada, ou você pode ter uma arte mesmo, né, uma coisa que é digitalizada, uma imagem específica. A maioria das vezes é melhor você ter um vetor, porque uma arte, primeiro, você tem que ter ela em diversos tamanhos distintos, igual eu tenho aqui, e segundo e principal, elas ocupam muito espaço. Um vetor é bem menor. Então, geralmente os designs optam por vetores, vocês podem ficar despreocupados, mas ainda assim, onde ficam os minimaps é isso.
Aqui eu vou ter a parte de layouts, então esse daqui é o único layout que eu tenho no meu aplicativo todo. Tem um layout escrito Hello World, uma coisa simples. E aqui são os vetores que eu tenho. Inclusive, nessas abas de cá, se você for aqui em Resource Manager, você tem todos eles. E não só esses, né? Você tem outros. Você vai ter navigations que a gente vai utilizar, animações, não vamos usar, mas tem como você colocar animações, tem como você colocar na paleta de fontes, a tipografia da aplicação. Então, você tem diversas fontes diferentes, então diversas maneiras diferentes. Então, esse cara aqui está escrito de um jeito, mas esse de cá vai estar escrito de um outro jeito diferente. Isso faz uma certa diferença. Aqui tem as cores, então lá, ele já colocou as cores que eu adicionei aqui dentro dele. E eu consigo ver elas, olha lá. Se eu clico 2 vezes aqui, ele vai direto para essa cor, então eu consigo editar, consigo verificar ela bem. É bem bacana, essa aqui é uma ferramenta que me ajuda bastante no projeto como um todo. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês, finalmente acabando isso, aqui dentro do Java você vai ter 3 pastas. Essa pasta de cá, isso aqui são os testes de instrumentados. Eu hoje não vou usar isso, é um negócio que fica para uma próxima ocasião, mas é bem interessante testes instrumentados. Aqui a gente tem os testes unitários, acho que vocês tiveram uma palestra de testes unitários, é literalmente a mesma coisa, isso aqui já é cópia, é literalmente a mesma coisa do que vocês viram. Vocês viram eles quase iguais, os testes unitários, a palestra de testes unitários. Não, é literalmente a mesma coisa. Qualquer coisa, vocês pegam o código em Java, dá Ctrl+C, Ctrl+V e cola aqui que ele vai autoconverter para vocês. Não tem problema, não. Uma coisa muito boa é que não tem ponto vírgula, não sei se vocês notaram isso. É muito boa essa linguagem por conta disso. E não só isso, tem outras coisas. Por exemplo, o include dele é 2 pontos. Isso é muito bom. Eu vou mostrar algumas peculiaridades para vocês da linguagem, para vocês poderem ter uma noção um pouco melhor dela. E aqui, né, nós temos a main activity. Esse cara de cá é o que define a minha tela. Então, essa tela de cá é vinculada a esse arquivo daqui. Como é que ela é vinculada? Porque eu tenho, no meu onCreate, eu tenho um setContentView. Ele vai virar e falar, olha, eu quero que o conteúdo desta view esteja atrelada a este cara de cá. É bem tranquilo de mexer. Agora até falando até do que eu estava falando, né, anteriormente dos jetpacks, isso daqui é um jetpack. Isso aqui, o app Compact Activity, é a ferramenta de Activities. Activity é a tela do Android. Vocês vão descobrir que o Android ele adora colocar nome de coisas diferentes. Então, por exemplo, você não tem esqueci o nome no web. Você não tem você não tem um modal, você tem um alert. Um alert não, um dialog. Você não tem um alert, você tem um notification. Tem umas coisas muito bizarras que são literalmente a mesma coisa, mas tem um nome um pouco diferente. E isso às vezes é porque tem outra coisa no Android que também tem esse nome. Então não se preocupe, com o tempo você acaba acostumando a lidar com elas. Principalmente quando você está conversando, no meu caso, eu converso muito com a equipe web. Aí quando eu estou conversando com eles geralmente falam, isso aqui você tem que fazer desse jeito. Aí eu falo, não, tá, tudo bem, desse jeito. Eu entendi como é que é, mas eu sei que eles falaram a nomenclatura errada, mas também nenhum deles tem a obrigação de ficar sabendo nomenclatura de Android. Mas enfim, quando eu falo, aqui eu declarei uma classe, né, uma classe main activity, eu falei com ela, eu quero que você inclua a app Compact Activity. A app Compact Activity, ela vai ter essa sobrescrita, que é um create. Tá, falei um bocado de coisa aí, e eu sei que tem pessoas aqui que podem estar no primeiro período, segundo período, terceiro período, pode não ter entendido direito o que é que eu estou querendo dizer com isso. Eu crio uma classe nova, essa classe eu vou pegar elementos de uma outra classe que já está criada, essa é uma classe do Android, eu não consigo nem mexer nela, eu consigo ir nela, essa classe de cá, essa coisa minúscula aqui, como vocês podem ver. Mas isso aqui é as ferramentas que, inclusive, estão escritas em Java, se vocês verem. Elas são todas escritas em Java, a grande maioria, porque isso aqui foi feito há muito tempo atrás. E eu vou usar elas para poder fazer com que minha Activity funcione.
Dentro delas, eu preciso criar... Ele tem uma função já chamada onCreate. Se eu der um Ctrl F aqui. onCreate. Cadê o onCreate? onCreate está dentro do... Tá dentro de uma dessa, não vou ficar caçando ela aqui agora, não. Mas ele tem essa função já criada. O que eu estou fazendo na override é escrevendo por cima dessa função. Então, toda vez que a onCreate é chamada, eu vou executar tudo que tem na onCreate. Esse super onCreate faz isso. Eu vou executar tudo que foi escrito na onCreate, todas as funções que usam ela. E depois eu vou executar as minhas funções. E a primeira coisa que eu vou fazer é falar, olha, eu quero que o content dele seja relacionado a este layout de cá, esse layout principal. Se vocês executarem ele, vocês vão ver que ele vai funcionar perfeitamente. Então, vou clicar aqui no Run. Ele vai abrir o emulador. Algumas pessoas preferem o emulador standalone, né? O emulador que fica fora da ferramenta, que ele vai abrir tipo uma caixa ao lado. Eu, particularmente, prefiro ele dentro da ferramenta. Eu acho mais prático de eu usar. Enquanto ele está carregando aí, deixa eu mostrar um pouco para vocês de como é que é os emuladores. Aqui, vocês conseguem criar emuladores diferentes. Então, vocês conseguem criar device. Ele geralmente vem com esse pixel já instalado dentro dele. Mas por aqui, vocês conseguem criar um device sem muitas dificuldades. Vocês definem qual que é a versão dele, qual que é o Android que vocês querem utilizar. Vocês baixam o Android completo. Tomem cuidado com as versões ARM e as versões do 8086 ou 8064. Porque 8664. O 8664 mais para o Windows, os ARMs é mais, por exemplo, no meu caso, para um Mac ou para alguma outra interface que use esse tipo de arquitetura. Então, se vocês tomarem cuidado com isso, vocês dão Next aqui, ele vai e funciona normalmente. E aí vocês podem inicializar eles. Inclusive aqui vocês podem trocar e também vocês têm a opção de poder ligar um celular usando a USB. Você tem que ir lá no celular, no Android, nas configurações dele, habilitar as ferramentas de desenvolvimento, permitir depuração USB. Se vocês darem uma googada nisso, vocês vão achar isso facinho como é que é feito, em cada um dos devices, não é uma coisa muito difícil. E vocês ligam no cabo USB, ele vai e faz. E nos Androids 30 para cima, né, é o Android 30, é o 11, se não me engano, é o 11 ou 12, é o 11. No Android, acima do Android, se o Android for Android 11 para cima, você consegue fazer isso se ele estiver na mesma Wi-Fi que você. No meu caso, eu tenho um Android que não é o 11, o meu é o 7 ou 8, é o 8, é o Oreo, que é o Android que eu trabalho hoje. Uma coisa também que pode confundir vocês um pouco, eu fico falando às vezes, API 30, existe uma diferença entre API 31 e Android 12. A API 31 é como a gente geralmente chama, a gente refere às versões do Android como API 31. Então, aqui tem API 31, esse aqui é o Android... Deixa eu ver aqui qual que é ele. Esse aqui é o Android... Cadê a versão do Android? Esse é o Android 12. Então, API 31 Android 12, API 30 Android 11, e assim vai indo. Eles têm uns 8.1, 8.2, umas coisas assim. Por isso que eles não são bem equilibrados. E a gente faz ele para API porque é mais fácil da gente poder definir eles dentro dos códigos. Acho que não tenho certeza se eu vou conseguir mostrar isso, mas eu mostro para vocês. Então aqui, né, voltando à execução do nosso projeto, você tem ela, uma tela simples, não tem nada, não mostra nada demais, enfim. Né? A gente sabe que ele está executando normal. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é mostrar um pouco da linguagem como um todo, só para vocês não ficarem muito, muito perdidos nela. Então, quando eu clico no segundo botão no pacote principal,
Eu venho aqui, Kotlin Class, eu vou criar uma... Primeiro eu vou criar um objeto. Eu já vou começar criando algumas coisas que a gente precisa. O objeto no Android, no Kotlin, ele é um data class. Então eu vou criar esse data class, vou chamar ele de Pokémon. E dentro dele eu vou definir alguns atributos para ele. Então eu tenho data class Pokémon, e dentro desse data class eu vou definir que o Pokémon ele precisa de um nome. Então, o nome que vai ser uma string e eu vou instanciar ela como vazia. Tá, ok, Lucas, mas o que você fez? Se eu for converter isso para Java, eu teria feito basicamente isso daqui. String nome é igual a isso. Isso aqui é a mesma coisa. Tecnicamente não, porque o val significa que ele é um valor, ele é uma constante. Você criar um var, ele é uma variável. Isso faz toda a diferença em termos de velocidade e em termos de usabilidade do Android. É muito, muito bom. Você consegue garantir que você não vai ter uma troca acidental de dados, porque ele é um var, ele é um val, por exemplo, e o var você sabe que ele vai ter troca de dados, você sabe que ele pode mudar. Aqui no caso, vou deixar ele como val. E vamos também falar que ele vai ter um número, um ID, que vai ser um inteiro. As variáveis primitivas são todas com letras maiúsculas. Beleza. E essa função, vamos dizer que eu queira ter uma função qualquer dentro dela, né? Um método dela, desse objeto. Eu posso criar uma função chamada fun, vou chamar ela de evolution, que evolui esse Pokémon. Então ele vai me retornar o próximo Pokémon evoluído da linha dele, por exemplo. Então aqui eu venho e faço todas as funções, as tratativas, qualquer coisa que for necessária aqui. Vou colocar assim. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Aqui é como eu crio funções. Então, ao invés de eu virar aquele velho querido public static não, porque isso aqui é uma função de objeto, public void evolution. Ao invés de eu fazer ele dessa forma, eu faço ele dessa forma de cá. Eu quero que ele tenha um retorno. Nossa, agora eu esqueci como é que faz o retorno. Tá, daqui a pouco eu lembro. Vamos dizer que ele vai retornar um Pokémon. Aí eu coloco o retorno dele, o tipo de retorno dele. Por exemplo. Aqui seria como se fosse o retorno, eu acho. Putz, me deu um branco agora. Eu posso criar ainda classes Javas. Lucas, é aqui. Ao invés da tipagem dele, eu só colocar aqui. Eu colocaria isso aqui para poder fazer ele me ter um retorno. Né? E aqui a parte de parâmetros é aquela coisa que a gente já conhece, é bem, bem parecido. A diferença é que, por exemplo, se eu passo aqui um parâmetro, sei lá, eu tenho um parâmetro is Stone Evolution, por exemplo. Stone Evolution. Então, a única diferença é que eu tenho que colocar dessa forma. É igual a sintaxe de você criar uma variável. E ela também pode perceber um atributo como default. Na verdade, eu vou deixar ele aqui caso eu queira escrever alguma coisa em Java para vocês, para utilizar, por exemplo. Então, tudo que eu colocar aqui nessas funções que eu tenho, ele vai funcionar, né? Então, se eu virar para você e falar, cara, eu quero criar um objeto do tipo Pokémon
eu consigo criar usando isso. Eu quero criar uma função, eu consigo criar usando a sintaxe. A sintaxe do Android, do Kotlin como um todo, é muito parecida com Java, mas é muito diferente ao mesmo tempo. Tudo que eu criar em Java, eu consigo criar em Kotlin também, e vice-versa. Eu consigo converter isso daqui. Eu acho que se eu fizer aqui, eu consigo fazer isso. Eu acho que se eu pegar... Ah, não está fazendo automático. Se eu fizer o contrário, eu acho que ele vai fazer. Static void... Por exemplo, se eu pegar isso aqui, eu quero converter isso aqui para uma função. Ele vem e já me pergunta se quero converter. Ele vai e converte ela para mim. Então, você consegue fazer isso. O contrário, tem como também. Eu acho que eu desabilitei. Mas tem como também. Ou então ele é desabilitado por padrão e eu não habilitei ele, porque eu nunca precisei. Mas tem como fazer o contrário também. Tem como você fazer a ida e a volta. Até aqui, pessoal. Estamos ok? Estamos alinhados? Todo mundo tá entendendo bem? Sim. Ok? Ninguém tá dormindo, ninguém tá pescando, nenhuma dúvida. Tá bom. Até Ok, agora então. não. Beleza. Então aqui, né, nós temos então, a nossa classe, né, de Pokémons que eu criei, uma coisa bem simples, não estou querendo colocar tanta coisa e tal. Não estou querendo criar tanta coisa ainda. O que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente vai fazer as telas como um todo, né, indo para elas diretamente. Toda vez que eu tenho uma tela, eu tenho três opções de exibição dessa tela: o design, code e o split. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com ela. Design, na minha opinião, é para... Assim, funciona, dá para você fazer algumas coisas, mas não dá para fazer tudo. O code, dá para você fazer tudo, mas às vezes um pouquinho custoso. Se vocês forem ver, isso aqui é um XML. Isso aqui é uma... A tela do Android é toda feita em cima de um XML puro. E o split é o melhor, porque ele deixa os dois um ao lado do outro. Eu vou deixar assim para vocês poderem... Se eu conseguir enxergar, provavelmente vocês vão enxergar aqui nas paletas. Mas eu vou usar isso aqui muito pouco. Eu vou deixar assim mais para vocês verem as modificações que vão acontecendo aqui no na nossa outra tela, beleza? Na verdade, essa tela mesmo, vou primeiro fazer um teste básico. Vou colocar um botão aqui. Vamos alinhar esse botão aqui em cima. Vou alinhar ele com essa parte de cá, essa parte de cá. E aqui eu vou virar e vou falar, eu quero que ele tenha 24 de margem. Isso daqui, o que eu estou fazendo é, todas as telas do Android, eles são construídos em cima de um layout. Pode ser um frame layout, pode ser um constraint layout, pode ser um linear layout, e diversos tipos de layouts. Um grid layout. Esse aqui é constraint layout. É o layout que eu mais uso, o layout que a maioria das pessoas mais usa ultimamente. O que o constraint layout faz? Quando eu crio um constraint, eu estou definindo essas linhas. Sabe essas linhas azuis aqui, ó, estão aparecendo? Essas linhas são guias para eu saber onde que estão ancorados aqueles elementos. Então aqui, por exemplo, ele está falando que o layout, o bottom desse meu text view, ele está alinhado com o bottom do meu parente. O parente é o constraint layout que está em cima dele. É o cara que ele está contido dentro. Esse aqui, ó. Esse cara de cá, ele foi aberto aqui e foi fechado aqui. Tudo que estiver dentro dele, ele, no primeiro nível dele, ele vai ser um parente. É bem hierárquico. Como... Lembra um pouco até mesmo como é que você faz um pouco de JSON, né, nesse aspecto. Ele tem essa hierarquia. Então, se eu quero me referir ao parente, eu vou virar e vou falar parent. Ou se eu quero me referir, por exemplo, aqui, ó, eu quero que o topo desse cara esteja alinhado com o final desse cara. Eu quero que o topo do botão esteja alinhado com o final do meu text view. Aí eu venho e falo, olha, constraint layout, top, to, bottom off, e eu coloco a ID dele. Cada um desses elementos vai ter uma ID única e específica. Então aqui eu vou ter um title, por exemplo, que é esse cara de cá.
Ele perdeu a referência, tem que colocar aqui certinho. E esse cara de cá, vou chamar ele de Burão mesmo. Então, esses dois elementos, eles sabem se organizar por causa de você definir o ID dele e definir qual que vai ser a organização dele. Isso num constraint layout. O linear layout a gente vai ver quando a gente vai fazendo a recycler view, mas o linear layout ele é usado em alguns aspectos, mas ele é bem pouco usado hoje. Ele é mais usado no recycler view mesmo. Não é tanto usado. O recycler view a gente é o que cria as listas dentro do Android. Aquelas listas de rolagem infinita, por exemplo, é tudo recycler view. Ok? Aqui então nós temos isso, nós temos os tamanhos dele. Então esse cara aqui, ele está fazendo web content, quer dizer que ele vai se reduzir até ficar do tamanho adequado àquele elemento. O botão é a mesma coisa, ele se reduz até ficar do tamanho adequado ao título dele. Então se eu venho aqui e troco qual que é o texto dele, se eu troco o texto dele, ele vai se adequar a um tamanho específico. Por isso ele é web content. Mas se eu vier aqui e trocar ele para esse 0 DPs, ele vai ficar... Ele vai expandir ao máximo que ele conseguir dentro daquele elemento, porque ele vai de ponta a ponta, porque o constraint start dele está no start do parente e o constraint end dele está no end do parente. É interessante porque se você antigamente se usava right left, aí hoje se usa end start, que é mais intuitivo do que está acontecendo. Principalmente quando você espelha, dava uns probleminhas às vezes. Então a gente usa essa nomenclatura hoje em dia, que é mais prática. E aqui também eu posso definir um valor constante. Então, por exemplo, posso definir ele como 50 dps. Lucas, mas o que é essa medida de 50 dps? O que é essa medida de... Como que essa medida é feita? De onde eles tiraram ela? Por que não se usa, por exemplo, pixels, que normalmente se usa? A gente pode até usar. Acho que dá para usar até centímetros, se não me engano. Centímetros dá. Pixels eu não lembro como é que era. Acho que px. Px. O problema de eu colocar em pixels é que aqui eu estou num celular, eu estou simulando um celular pixel, né? Um celular de tal densidade específica. Esse de cá, estou simulando esse pixel. Se eu mudo para esse pixel de cá, ele muda completamente o design da tela. Não sei se você sabe disso, mas o Android tem uma infinidade tão absurda de tamanho de telas que é basicamente impossível de você definir um tamanho exatamente preciso para alguma coisa. E como que a gente resolveu isso? A gente resolveu isso criando uma medida chamada DPs. Essa DPs é a medida que a gente utiliza para esse cara. Ela é a medida que a gente utiliza para poder definir esses tamanhos. Eu não estou lembrado o que ela significa exatamente. Acho que é density pixel, alguma coisa do tipo. Ele usa como parâmetros, por exemplo, o tamanho do teu celular, a densidade, a qualidade da imagem e algumas outras coisas para poder ajustar ele. Eu já tive muito problema, às vezes, com celulares que são muito pequenos e a gente querer colocar muita coisa na tela. Eu tive esse problema na Americanas, que a gente tinha que... Eu não sei se está em produção. Tá, com certeza. Eu saí de lá faz mais de 6 meses, já está em produção há muito tempo. Mas se você abrir, por exemplo, no buscar lojas offline da Americanas, que foi o módulo que eu trabalhei, se o celular for muito pequeno, ele não renderiza muito bem as suas últimas compras. Né? Ele tem tipo um carrossel de compras que você vai ter que ir arrastando, aí ele coloca uns negócios muito pequenininhos, se o celular for muito pequeno. Mas isso é uma realidade que nós, programadores Android, temos que lidar. E às vezes a gente lida com outras coisas divertidas. Por exemplo, essa coisa maravilhosa chamada celular dobrável. Que vai causar um maior problema, porque ao mesmo tempo que é um celular, esse negócio tem o mesmo tamanho de um tablet quase. A gente tem outra questão, trabalhar não com telefones, mas literalmente com desktops. Porque os Chromebooks, eles usam aplicativos Android. Você consegue instalar um aplicativo Android. Ele tem tudo para você poder fazer um aplicativo Android funcionar.
Não só isso, os chips deles são feitos, a grande maioria, com chips, com um Snapdragon, com algum chip normalmente utilizado dentro de celulares Android, celulares que a gente usa hoje em dia. Então tem essa questão também. Ou pior, TV, enfim. Cada caso é um caso. É claro que você pode bloquear ele para isso. Né? Eu trabalho com telas de tamanhos diferentes do que eu tenho. Aqui eu geralmente uso o Pixel 2. Eu acho que eu coloquei ele em... Ué. Ah, sim, eu posso ajustar também na tela de um tamanho que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero ver como que ele ficaria numa tela muito, muito minúscula, ele ficaria assim. Se eu quero ver ele num Nexus 5, ele vai ficar desse jeito. Você consegue vir aqui no final e ajustar ele. Deixa eu voltar para o Pixel 2, que é geralmente o que eu uso para poder testar as coisas. Eu uso o Pixel 2 para testar porque ele é um celular mais ou menos do tamanho de um deixa eu pensar aqui um que tem mais ou menos esse tamanho. Acho que ele tá mais ou menos do tamanho de um Xiaomi, da Xiaomi, o Redmi Note. Acredito que lá com o Redmi Note 8, por exemplo, é mais ou menos esse tamanho, que é um celular que ainda é muito usado. Não, o 8 nem tanto, um 9 talvez. É um celular mais ou menos ainda bastante usado no Brasil. O meu celular que eu uso para testar é um Motorola, e o celular que eu emulo, ele já é um celular um pouco mais de comprido, né? Ele é um celular que tem a tela mais achatada e de comprido. E tem algumas versões que são um pouco mais assim. Por exemplo, os Zeds da Motorola são assim. Mas enfim, é um campo. O negócio do Android aqui é engraçado, porque é um campo que você começa a estudar e você vai começar a ter que aprender muita coisa de celular também. Então, diferenças de celulares, diferenças de marcas. Assim, tem cada empresa que fabrica celulares que vocês não imaginam. A gente está acostumado a trabalhar, a ver, tipo, sei lá, você tem as linhas de Zenfones da. Ah, tem um exemplo, os Sony Xperia, que tem uma proporção de tela de cinema 24:9. Eu adoro eles. É para acabar comigo. É muito bizarro, velho. Só eles usam isso. E assim, é bizarro e é horrível para nós, porque nós temos que Tela programar. 4K, velho. Muito louco. Assim, eu vou te falar que é uma É, puta tela. exatamente. Como usuário, eu te falo, nossa, que magnífico. Né? Mas como programador, é igual, por exemplo, o novo notebook, o novo MacBook, que tinha aquele notezinho. Eu olhei para aquilo como usuário e falei, nossa, que massa, agora pelo menos Ó, a Note. tela é maior, ele dá aquela ilusão de que ele é menor, de que ele é menorzinho e tal, muito bom, muito, Sim. muito bom. Dá Eu pra como esconder ele, programador, né? virei e falei, cara, como é que eu vou fazer com a minha barra? Olha o tamanho. Essa barra aqui do Android Studio, ela é pequena, mas tem aplicativo que a gente usa que a infinidade vem até aqui na ponta, se for o caso. Ou então meus atalhos vêm até aqui. Aí como é que eu vou É. fazer? Vai ficar escondido as minhas coisas. Então, tem um pouco isso também, né? Às vezes o lado do programador e o lado do usuário. Né? Mas sim, É. bem lembrado dos celulares da Sony, não só os da Sony. Cara, tem umas empresas, tipo umas empresas chinesas que você nunca ouviu falar na vida, que fabricam celulares um mais bizarro que o outro. Se a gente acha, sei lá, celulares a positivo, os tablets positivo bizarro, é porque vocês não viram como é que os chineses conseguem fazer. Os celulares, tipo assim, positivo fichinha comparado aos chineses. E eu já trabalhei numa Sim. empresa que. Tem muita coisa bizarra lá. Não era coisa bizarra, era que os clientes usavam essa porcaria. Aí, como é que eu ia fazer? Eu podia simplesmente virar para o cliente e falar: troca teu parque tecnológico inteiro para um celular tal, que é infinitamente mais. Que é tipo o dobro do preço desse celular que vocês usam hoje. Não dá para fazer isso, né? Então, entra um pouco também esse lado, assim, de você ser levemente mais maleável. Mas, enfim. Só para vocês entenderem o quanto que você tem esses problemas, né, de densidade de telas. E não só isso, a gente tem problemas até mesmo no tamanho do texto. Então, esse texto aqui, esse Hello World está muito pequeno. Se eu vier aqui e colocar um size, text size, um text size, eu consigo aumentar o tamanho dele. Vamos colocar um 20, como vocês me sugeriram. 20 dps. Eu consigo aumentar o tamanho. O problema
É que vocês já eu não sei se vocês repararam que tem umas coisas amarelas que ficam aparecendo, uns textos aqui em amarelo. Tem ele nesse text meu, tem ele aqui no text size. O que é isso, na verdade? Isso aqui é o seguinte: o Android está te falando, olha, isso aqui está errado, conserta. Eu vou dar um exemplo de um que vai aparecer aqui. Se eu colocar aqui o tamanho dele de 20 dps, isso aqui é um botão. Com 20 dps, ele nem deixa, ele nem está deixando. Ele está colocando lá o botão com 20 dps, mas isso aqui é a área de clique dele, esse azul claro, é a área de clique. Então ele coloca 20 dps, mas ele fala, não, eu vou te obrigar a colocar a área de clique. A área de clique correta no Android é 48. Não, ali é a área de sombra, verdade. Ou a área correta é 48. Engraçado, ele não registrou por quê? Ele deve que ainda está processando isso, daqui a pouco ele registra. Mas aqui ele vai colocar DPs, porque você não usa DPs, você usa SPs para texto. Não, ok. Qual a diferença? DPs você não troca. SPs, se você for lá no celular da sua mãe, tudo que está escrito, da sua avó, tudo que está escrito em SPs vai ficar com aquela fonte estilo gigantesca que todo mundo consegue ver ao longe, sabe? Esse SP serve para isso, serve para você conseguir dar acessibilidade. E é uma coisa muito importante. Muita gente negligencia a acessibilidade. E vocês, isso eu falo com muita convicção, vocês, estudantes da PUC, vocês não podem negligenciar a acessibilidade, não. Vocês estão numa faculdade que é acessível, que tenta dar acessibilidade. Eu estudei com um dos meus colegas daí da faculdade, era surdo-mudo, ele tinha uma intérprete de Libras na aula, era muito divertido também, porque às vezes a gente prestava um pouco mais de atenção na intérprete de Libras do que na aula. E era muito legal a gente ver a forma com que ele se comunicava e falava com ela. E a gente tentava também se comunicar com ele, às vezes tentando conversar por Libras. Eu não tive a experiência de ter aula de Libras, é até um arrependimento que eu tenho hoje. Eu queria ter aula de Libras para poder aprender a me comunicar em Libras. Mas a gente conversava muito, por exemplo, por mensagem. Digitava a mensagem e mostrava para ele no celular, coisas do tipo. Nós temos que sempre prezar por acessibilidade. E querendo ou não, se o aplicativo é usado por pessoas mais velhas, você tem que pensar em tamanho, você tem que pensar em tudo isso. Se é usado por uma pessoa que tem baixa acuidade visual, nenhuma acuidade visual, você tem que pensar em colocar legenda nas imagens, você tem que pensar em todos esses detalhes para conseguir garantir que essas pessoas tenham a mesma experiência de usuário que outros usuários. Todos eles tenham a mesma experiência de usuário. Lembre-se sempre disso. E experiência de usuário é uma coisa que, por mais que seja papel do design, é papel também do programador prestar atenção e colocar essas experiências, ok? Só um adendo mesmo. Mas esse SP, eu falei tudo isso só para explicar a diferença do DP e do SP. O SP é para esse tipo de tamanho e o DP é para tamanhos absolutos. Engraçado, ele não me deu esse... tá, acho que tá aqui. Tá aqui, ó. Ele dá esse ícone aqui e ele fala, olha, aqui tá falando... Deixa eu copiar e colar aqui o erro que ele dá. Pra vocês poderem ler. Ele fala aqui, ó, esse item está com tamanho 20, considere mudar ele para 48 ou mais por causa da área de toque. Basicamente isso. Então, se você tem algum item que está com esse carinha aqui, você vira e fala, então aqui está errado. Coloca um 48 aqui, que aí sim ele vai ficar do tamanho adequado. Ainda está com um que é esse de cá. Esse daqui é o seguinte. Toda vez que você coloca um texto e coloca o texto como se fosse uma constante, ele vai para você e fala, não coloca ele aqui. Esse texto não é aqui que você põe. Você vai vir na strings, né? Se você perdeu onde é que ela fica, se você está com ela aberta, você clica aqui, ele vai para o lugar. Esse cara aqui, tipo um find. Ou então você clica shift duas vezes, você abre um find files, ele pesquisa por todos os nomes de arquivos dentro do teu projeto. Se eu digitar aqui strings, ele aparece o arquivo que eu quero. Aquele cara lá, aquele botão, eu preciso criar ele. Então eu venho aqui, string, name. Esse name vai ser um nick que esse botão vai possuir. E aqui o que vai ter o conteúdo dele. Geralmente,
esses nomes aqui, eles são feitos usando esse estilo de nomenclatura. Eu esqueci o nome desse estilo, não é camel case. Camel case é que a gente usa para variável. É Snake. Qual que é? Snake case. Snake. Perfeito, valeu. E esse aqui você vai usar Snake, não camel case. Geralmente, quando você está mexendo com essas coisas, tipo, com HTML ou com. Nem com HTML, isso aqui é o XML. Você está mexendo com o XML, você vai usar esse estilo. E aqui, ao invés de eu chamar ele, eu vou falar @string barra start Pokédex. Vai ser a mesma coisa, Lucas? Vai ser literalmente a mesma coisa. Ficou igualzinho. A diferença é que se eu pegar e criar um strings em inglês e colocar start Pokédex, ele vai funcionar idêntico. Tanto é que aqui mesmo, no próprio aplicação, ele tem a opção, aqui no caso está só em inglês, mas você consegue colocar as traduções. Então você consegue visualizar como é que ele fica. Quando eu estou programando, o aplicativo que eu trabalho, ele tem 3 línguas, é inglês, espanhol e português. O simulador meu fica meu celular fica em inglês, meu simulador fica em espanhol e esse cara aqui fica em português. Não, meu celular está em português, esse cara fica em inglês e o simulador fica em espanhol. Porque aí eu vou garantir que eu vou ver todas as 3 línguas que eu cobro para ter certeza de que ele vai estar traduzindo. Uma observação, eu não sei nada de espanhol, mas a gente aprende um pouco. A gente sempre aprende alguma coisinha ou outra. Agora vocês estão vendo, não tem nada amarelo nele. Amarelo é o warning. Podem ignorar também, mas não é a boa prática, né? Agora eu quero, né, a gente viu todo esse escopo aqui e tal, vimos como é que esses caras aqui funcionam como um todo, mas eu só mostrei essa parte visual, como é que você coloca, como é que você alinha tudo, deixa tudo bonitinho. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade agora, é como é que vocês conseguem alterar isso programaticamente, usando o Kotlin para poder mudar. Então aqui, se eu tenho uma main activity, na minha main activity eu falei para vocês, a set content view, eu crio, né, eu alinho, não, né, eu amarro um ao outro, né, então amarrei essa tela a este Kotlin, esse arquivo Kotlin. Esse é um jeito que a gente usava e que funciona. Porém, não é o melhor jeito de se fazer isso. A gente tem uma outra forma, que é uma forma um pouco melhor para fazer, que é usando binding. Então aqui eu vou ter um private, variável privada, lateInit var. LateInit é porque é o seguinte, eu acho que vocês já passaram por isso. Vocês criam uma variável que vocês vão inicializar ela logo no início da aplicação. Mas você tem que criar ela como nula e ficar checando se ela é nula ou não. O lateInit impede isso, só que ele dá uns problemas. Então ele tem que ser usado. Você tem que saber, você tem que estar usando ele com bastante cuidado. Binding. E aqui eu vou falar que é do activity. Oi, ele não pegou o activity main, não? Ah, então binding. Eu devo ter que compilar para poder fechar ele. Deixa eu compilar ele para ele poder achar o activity main bind. Espera. Tô esquecendo alguma coisa. Uma coisa bem idiota. Tá, aqui tem um esquema, aqui tem um app, aqui tem um tools, aqui tem um tools. Ué, tá certo. Legal, ele não tá querendo puxar o. Peraí um minutinho. Caramba, o que eu esqueci aqui?
para ter puxado. Tá, enfim. Deixa eu tentar deixa eu tentar puxar ele de uma outra forma. Activity. Não, é do mesmo jeito. Gente, ó. Enfim, bem que nosso tempo também tá acabando. A gente vai ter que continuar amanhã. Aí é bom que eu lembro como é que coloca esse cara. Eu tô achando que esqueci alguma biblioteca de puxar. Eu puxei todas. Olha, app compact, material constraints. Estão todos aqui. No manifesto estão todos aqui. Estranho. Navigation precisava ter instanciado. Activity main também. Enfim. Eu vou ver o que é que deu esse erro aqui. E aí amanhã, como já acabou por hoje, amanhã eu consigo trazer para vocês o que é que está acontecendo. Mas basicamente eu tenho que puxar um binding que é para eu poder ter uma referência um pouco melhor. Hoje eu consigo puxar ela por this.find view by id r.id.buron. Então eu puxei a referência. Gente, até o. Tá. Aqui é o seguinte, o que acontece? Aquele cara, você for puxar essas referências, eu posso puxá-las dessa forma, e por essas referências eu consigo virar e falar, buron.text é igual a test, por exemplo. Então, na hora que eu executar ele vai, o botão, ao invés, ele estava o botão que estava escrito aqui, iniciar Pokédex, ele vai mudar para teste, porque eu alterei ele dentro do onCreate. Então, no momento em que ele cria essa tela, ele executa tudo que está aqui dentro. Aí ele vai executar isso aqui. Aí isso aqui é para puxar a referência. Aí o que eu ia mostrar para vocês é usando o binding, só que deu algum problema nela, eu vou ver o que é que aconteceu. Mas, enfim, amanhã né, eu já consigo trazer o que é. Eu devo ter esquecido de puxar alguma biblioteca aqui para cá. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão para levantar? O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram?